Você é oficialmente o Erinaceus europaeus, o ouriço europeu. Parabéns, a humanidade acha que você é um bichinho fofo de jardim, um personagem de videogame que coleta anéis dourados em alta velocidade. Na prática, a realidade é um tapa na cara. Você é um museu de novidades geológicas, um arquivo .zip corrompido que a evolução esqueceu de deletar há 15 milhões de anos. Sua família, os Erinaceidae, decidiu parar no tempo lá no Eoceno, enquanto outros mamíferos estavam fazendo o download de pernas rápidas, cérebros complexos e estômagos eficientes. Você ficou rodando o sistema operacional de fábrica. Você é um palm top num mundo de smartphone 5G, um anacronismo espinhoso que insiste em ocupar espaço. Olhe para o seu chassi. Você manteve uma clavícula robusta, uma barra estabilizadora óssea que trava seus ombros. Gatos e cães jogaram isso fora para poderem alongar a passada e correr. Você manteve o hardware legado. O resultado é que você não corre, você rebola com dificuldade, travado pela própria anatomia. Você é biomecanicamente incapaz de uma fuga decente e, para piorar, você é plantígrado. Você pisa com a sola do pé inteira, chapada no chão, igual a um turista cansado de chinelo. A física diz que isso é um desperdício brutal. O custo energético para você dar uma voltinha no quarteirão é obsceno. Você não vive. Você arrasta um corpo obsoleto, queimando um combustível que você mal consegue repor. E se você acha que nascer é o começo da sua jornada heróica, pense de novo. O seu nascimento é uma operação de desarme de bomba que frequentemente explode na sua cara. Você vem ao mundo num estado de vulnerabilidade patética. Para não rasgar o canal de parto da sua mãe e matá-la no processo, você nasce com os espinhos escondidos debaixo de uma pele inchada, cheia de fluido, parecendo uma bolha de água com pernas. Minutos depois, esse fluido seca e seus espinhos brancos e moles furam a sua própria pele para aparecer. É um começo doloroso e feio, mas o frio e a fome não são seus piores inimigos no berçário. O monstro real é a sua mãe. O sistema límbico dela, a parte do cérebro que controla as emoções, é instável, um interruptor psicopata pronto para disparar. Se houver um barulho alto, um cheiro estranho, ou se ela se sentir levemente estressada. O modo mãe desliga e o modo sobrevivência liga. Ela olha para você e não vê um filho, vê um erro de investimento. O instinto dela dita uma ordem cruel: abortar a missão e recuperar as calorias. Ela te devora vivo no ninho. Canibalismo filial. Você não é uma vida preciosa para ela. Você é um estoque de proteína de emergência que ela decide liquidar na primeira crise do mercado. Pois é, digamos que você sobreviveu ao surto psicótico da sua mãe no ninho. Parabéns, agora você tem que lidar com o fato de que seu corpo tem data de validade impressa na boca. A evolução, com aquele senso de humor sádico de sempre, te deu uma dieta baseada em coisas crocantes como besouros e coisas sujas como minhocas cheias de areia. Mas para mastigar esse cardápio abrasivo, ela te deu dentes braquiodontes. Isso é o biologuês para dente descartável de baixa qualidade. Diferente dos roedores ou coelhos, que têm dentes de crescimento contínuo para compensar o desgaste, o seu kit dentário é finito. É um produto sem garantia e sem reposição. Uma vez que o dente permanente nasce, ele começa a morrer. Você adora comer minhoca, né? O problema é que a minhoca vive na terra. Quando você mastiga na areia e o cascalho dentro dela agem como uma pasta de esmeril industrial nos seus molares. Você está literalmente lixando sua única ferramenta de sobrevivência a cada refeição. Acompanhe a tragédia. Aos 2 anos, seus dentes já estão achatados. Aos 4, se você chegar lá, estará mastigando com a gengiva ferida ou com o osso da mandíbula exposto e infectado. É a inanição mecânica programada. Você sente fome, você caça, você acha a comida, mas não consegue processar. Você morre de fome com a boca cheia. Mas ok, se a boca é uma bomba relógio, o resto do encanamento é um insulto à engenharia. Seu sistema digestivo é a definição de projeto preguiçoso. Você tem um intestino que é basicamente um tubo reto, curto e ridículo. A grande ausência, o seco. Sabe aquele compartimento de fermentação que coelhos e até alguns roedores usam para tirar energia de plantas quando a carne acaba? Pois é, você não baixou essa atualização. Isso significa que você não tem plano B. Você fez uma
aposta evolutiva estúpida de tudo ou nada, sua biologia assumiu que sempre haverá insetos e jogou a chave fora. Só que o mundo real tem secas, geadas e invernos. Quando as minhocas descem para o fundo da terra ou os besouros somem, você está arruinado. Você não pode mudar para raízes ou capim para sobreviver, porque seu corpo trata celulose como se fosse plástico. Entra e sai sem deixar uma caloria sequer. Você é um escravo da proteína de alta qualidade num mundo que vive oferecendo salada. Enquanto outros bichos se adaptam à escassez comendo o que tem, você morre de fome cercado de verde. Seu intestino não processa, ele apenas despacha. É uma falta de flexibilidade que transforma qualquer mudança climática leve em um evento de extinção pessoal para você. Bom, pense bem, você sobreviveu à infância e agora carrega orgulhosamente sua armadura de espinhos. Você acha que é um tanque de guerra em miniatura, protegido contra tudo. Que ilusão adorável. A engenharia da sua defesa é, na verdade, uma armadilha anatômica projetada para transformar você em um filme de terror corporal. Para conseguir se enrolar naquela bola perfeita, você usa um músculo gigante chamado orbicularis paniculi. Ele funciona como o cordão de um saco de lixo, puxando sua pele das bordas para o centro. Mas para isso funcionar, sua pele precisa ser solta, quase descolada do corpo. Existe um espaço vazio gigante entre sua carne e sua armadura, e é aí que mora o seu pesadelo exclusivo, a síndrome do balão. Se você levar uma pancada, um chute de um humano distraído ou um impacto leve de carro, seu pulmão pode rasgar sem furar a pele. O ar vaza de dentro para fora, entra nesse espaço vazio debaixo dos espinhos e fica preso. Seu músculo de defesa age como uma válvula unidirecional. Você infla, você começa a inchar como um balão de festa grotesco. Você pode dobrar ou triplicar de tamanho. Suas patas nem tocam mais o chão porque a pele esticada levanta elas. Você fica flutuando, incapaz de andar, rolando ao vento, morrendo de fome e sede enquanto a pressão do ar começa a esmagar seu peito de fora para dentro. Sua armadura vira uma câmara de tortura pneumática. Mas, ok, digamos que sua válvula funcionou e você não inflou. Ainda existe a falha mecânica bizarra chamada síndrome do pop-off. Em momentos de pânico ou trauma, aquele músculo orbicularis que fecha sua bola pode escorregar anatomicamente. Ele desliza sobre sua pelvis e trava na posição errada, apertando onde não devia. É uma luxação do seu próprio sistema de segurança. O resultado, você fica com a parte traseira e os genitais permanentemente expostos, estrangulados pelo próprio músculo, incapaz de se enrolar. Você vira uma ostra que não consegue fechar, servida numa bandeja para a infecção e a necrose. E falando em ser servido, conheça o texugo. Ele é o motivo pelo qual sua vida é um inferno psicológico constante. Sua defesa de virar bola funciona para raposas e gatos, mas para o texugo, Meles meles, isso é só uma embalagem de presente levemente irritante. Ele tem garras feitas para escavar terra compactada. Sua pele é papel para ele. Quando você se enrola na frente dele, achando que está seguro, ele não desiste. Ele usa aquelas garras imensas para te abrir à força, rompendo o seu músculo, ou simplesmente rasga sua barriga macia pela fresta que você deixou. A predação é visceral. Ele te come de dentro para fora, deixando a casca espinhosa oca no chão, como uma tigela de sopa vazia. Por causa dele, você vive na paisagem do medo, evitando os melhores lugares de comida só para não cruzar com o único bicho que sabe descascar você. Mas ok, vamos falar da sua rotina. Você acha que caminha sozinho à noite? Que inocência. Você não é um indivíduo. Você é um condomínio biológico superlotado e em péssimo estado de conservação. A ciência diz que quase 100% da sua espécie carrega passageiros indesejados. Você é um hotel de parasitas com a porta sempre aberta. O culpado principal mora no seu prato. Sua comida favorita, aquela lesma suculenta, é um cavalo de Troia biológico. Ela carrega as larvas do verme Crenosoma striatum. Você come, as larvas eclodem no seu intestino, furam suas paredes e viajam até o seu pulmão. Lá, elas crescem, acasalam e liberam filhotes vivos dentro dos seus brônquios. Seu corpo tenta se defender produzindo muco, muito muco. O resultado, você passa a vida inteira com uma pneumonia crônica, ouvindo seus pulmões borbulharem a cada respiração. Sabe aquele barulho de tosse que humanos acham que é comunicação? É o som de você se afogando lentamente nas próprias secreções enquanto vermes nadam na sua traqueia. E tem mais, o verme capilaria, costura-se no
no tecido profundo do seu pulmão, roubando os seus nutrientes antes que você possa usá-los. Você come como um louco, mas continua emagrecendo, consumido de dentro para fora por um elenco de vermes que transformou seu peito em um esgoto. Pois é, se por dentro você está podre, por fora o filme de terror é em 4K. A sua famosa armadura de espinhos tem um erro de projeto humilhante. Ela te impede de se coçar. Você tem coceira, mas não tem alcance. Você é o único animal da floresta fisicamente incapaz de limpar as próprias costas. E as moscas varejeiras sabem disso. Para elas, você é um alvo fixo e sujo. Elas pousam nas suas feridas, no seu ânus ou simplesmente na pele úmida entre os espinhos. Elas botam centenas de ovos. Em poucas horas nascem as larvas. E aqui começa o horror da míase, ou fly strike. Essas larvas não querem carne morta, elas querem você fresco. Elas secretam enzimas proteolíticas que liquefazem seu tecido vivo. Elas te transformam em sopa enquanto você ainda respira. Elas cavam túneis sob sua pele onde você não pode tocar. Há relatos de larvas comendo globos oculares de ouriços vivos ou entrando pelo ouvido para jantar o cérebro. Você sente tudo. A dor neuropática é insana, mas você não consegue tirá-las. A presença delas é o atestado de óbito. Seu sistema imune e comportamental já colapsou. Você morre sendo digerido vivo, preso dentro de uma armadura que serviu apenas para proteger os parasitas que te mataram. Mas ok, se você acha que sua vida já é miserável, espere até tentar perpetuar a espécie. O amor para o ouriço não é romance, é um cerco medieval misturado com luta livre. O ritual de acasalamento tem um nome fofo: o carrossel do ouriço. Mas na prática, é uma prova de resistência física estúpida. Funciona assim: o macho encontra a fêmea e começa a andar em círculos ao redor dela, não por minutos, mas por horas. Ele sacrifica noites inteiras de alimentação, num corpo que já vive no limite da energia, só para ficar rodando igual a um peão quebrado. E a fêmea, ela não está se fazendo de difícil, ela está te agredindo. Ela bufa, sibila e dá cabeçadas laterais com os espinhos na cara dele. Para o macho, o sexo é uma missão suicida. Ele tem que montar numa fêmea coberta de agulhas. Se ela não colaborar 100% e achatar os espinhos voluntariamente, ele termina a noite com o ventre perfurado e o pênis lacerado. É um acasalamento onde qualquer erro de comunicação resulta em castração traumática ou infecção abdominal. Vocês transformaram a reprodução num evento de automutilação mútua, onde o sucesso é apenas sair vivo e talvez com o DNA repassado. Pois é, se você é fêmea, a humilhação continua pós-ato. O macho não confia na sua fidelidade, e com razão, porque o instinto dele é puramente possessivo. Ele possui glândulas acessórias gigantescas só para produzir uma cola biológica nojenta. Ao terminar, ele deixa um tampão copulatório dentro de você. É basicamente uma rolha de cimento orgânico para lacrar o seu sistema. É impedir que outro macho entre. Você não é uma parceira amada, é um território que foi marcado e fechado com um cadeado. Mas a conta real chega nos seus ossos. A demografia mostra a verdade nua e crua. A reprodução destrói você. A ciência chama isso de custo somático cumulativo. Cada ninhada que você carrega e amamenta não é uma bênção, é uma subtração direta da sua vida útil. Você literalmente se dissolve para criar os filhotes. Enquanto machos morrem por estupidez no trânsito, você morre porque seu corpo desiste. As curvas de mortalidade provam que, após a idade reprodutiva de pico, você entra em colapso rápido. A natureza te trata como uma embalagem descartável. Tirou o conteúdo, os filhotes, o pacote vai para o lixo. Você envelhece mais rápido, seus dentes caem mais cedo e seu sistema imune apaga. Sua única função gloriosa é ser uma fábrica de bebês que se autodestrói no processo. Mas ok, digamos que você venceu a loteria externa, escapou do texugo, não foi comido por larvas e seus dentes ainda funcionam. Você acha que está seguro? Errado. Existe uma bomba relógio costurada no seu próprio código genético chamada WHS, a síndrome do ouriço cambaleante. É o golpe de misericórdia da sua biologia defeituosa. Não é um vírus, não é uma bactéria. É o seu próprio corpo se sabotando. Seus nervos começam a sofrer uma mielinopatia espongiforme. Basicamente, a capa que isola seus nervos derrete e enche de buracos. Imagine a fiação elétrica da sua casa descascando e dando
dando curto-circuito, só que dentro da sua coluna. Começa de forma humilhante. Você tropeça, parece bêbado, cambaleando pelo jardim. Suas pernas traseiras param de responder e você começa a arrastá-las como peso morto, lutando contra a própria gravidade. A paralisia sobe, lenta e inexorável, transformando você em um tetraplégico preso dentro de uma bola que não fecha mais. E a parte mais sádica, a doença poupa seu cérebro. Você não fica senil, você fica perfeitamente consciente. Você sente fome, sente sede, sente o cheiro da comida, mas seu corpo é um caixão imóvel que não obedece. Você tenta se arrastar usando o queixo, empurrando o chão com a boca em desespero, mas não chega lá. Você morre de sede a centímetros da água, lúcido e paralisado. Pois é, e se a paralisia não te pegar, o calendário pega. Você acredita na mentira romântica da hibernação, achando que é uma soneca de urso de pelúcia. Que piada! Para você, hibernar é um estado de quase morte metabólica. Um coma arriscado onde você desliga o suporte vital para economizar bateria. Sua temperatura cai para ridículos 4 graus Celsius e seu metabolismo opera a 1%. Sabe o que mais desliga junto? Seu sistema imunológico. Você apaga o firewall do seu corpo. Durante meses, você vira um buffet frio e desprotegido para fungos psicrófilos patógenos que amam o frio e crescem na sua pele enquanto você não pode reagir. Você precisa acordar periodicamente, tremendo e gastando gordura preciosa, só para reiniciar o sistema de defesa e não apodrecer dormindo. E se você for um jovem que nasceu no final do ano, meus pêsames, você entra nesse sono sem o tanque cheio de gordura marrom. O resultado é a morte química, acidose metabólica. Seu sangue fica ácido, seu coração entra em falência silenciosa e você morre congelado por dentro, transformado em pedra de gelo antes da primavera. Hibernar não é descanso, é uma roleta russa fisiológica que você joga todo inverno, apostando sua vida contra o termômetro. Mas olhe só, você é um milagre, não no sentido bíblico, mas no sentido de que a estatística errou feio com você. A média de vida da sua turma é de ridículos 1,8 anos. Se você chegou aos 4, você não é um ancião sábio da floresta. Você é uma anomalia, um bug no sistema da morte que ainda não foi corrigido. Mas não comemore, porque a natureza não dá aposentadoria. Ela dá falência múltipla. Sua velhice é definida por uma tortura específica, a inanição mecânica. Lembra daqueles dentes braquiodontes sem garantia? Acabaram. Décadas, ou melhor, meses, mastigando minhoca com areia, transformaram seus molares em tocos lisos, desgastados até a gengiva. A polpa do dente está exposta, gritando de dor a cada mordida. O cenário é patético. Você encontra o besouro, seu nariz funciona, seu instinto de caça dispara, mas sua boca é uma ferramenta quebrada. Você tenta engolir a presa inteira, mas seu intestino curto e ineficiente não consegue extrair nada daquilo. Você começa a morrer de fome com o estômago cheio. Você vira um zumbi geriátrico vagando em busca de comida macia que não existe, consumindo suas próprias reservas de gordura até sobrar apenas pele, espinhos e um esqueleto que desistiu de você. Pois é, mas a falência não é só física, é mental e química. Você passou a vida inteira sob um banho tóxico de cortisol. Viver desviando de texugos e carros não sai barato. Esse estresse crônico fritou seu sistema endócrino e causou a atrofia do hipocampo, a parte do seu cérebro que deveria lembrar onde está a comida ou onde é seguro dormir simplesmente apaga. Você vira um paciente de Alzheimer selvagem, esquecendo o mapa do seu próprio território, vagando cego e confuso para lugares onde a morte é certa. E aquele sistema imune que passou anos lutando contra a enciclopédia de vermes dentro de você, ele finalmente pede demissão. A imunossupressão da velhice abre as portas do inferno dermatológico. A sarna sarcóptica que seu corpo jovem conseguia segurar, agora toma conta e avança sem freio. Você começa a perder os espinhos. Sim, a sua única defesa cai. Você vira um ouriço careca, coberto de crostas cinzentas grossas e purulentas, tremendo de frio, porque perdeu o isolamento térmico. Você se torna um zumbi da floresta, nu, senil, cego de pus e coçando até sangrar, vagando como um espectro cinza na beira da estrada, apenas esperando que o frio da noite termine o serviço que a evolução começou tão mal feito. Que vidinha, hein? Chegamos ao fim da linha. Se você não foi comido pela sua mãe, esmagado
esmagado por um pneu, inflado como um balão ou digerido vivo por larvas, você encara o destino final, a irrelevância. A conclusão do seu dossiê é brutal, você não viveu, você apenas durou. A sua existência não é um triunfo da biologia, é um erro estatístico que se recusa a ser corrigido. Você é o que a ciência chama de armadilha evolutiva. Você é um design arcaico, um pedaço de software legado de 15 milhões de anos tentando rodar num sistema operacional moderno que não suporta mais seus drivers. Você passou a vida inteira operando no limite do colapso metabólico, queimando energia de forma ineficiente para arrastar um corpo que não foi feito para correr, fugir ou lutar. Você é um sobrevivente, sim, mas a que custo? O custo foi uma vida de dor crônica, com pulmões cheios de vermes e dentes lixados até o nervo. Você não é um indivíduo. Você é um hospedeiro, um suporte biológico para milhares de parasitas que tiveram mais sucesso na vida do que você. Sua persistência não é heroísmo, é apenas uma teimosia celular cega, uma recusa idiota em aceitar que o seu tempo acabou no Eoceno. Afinal, por que é terrível nascer como Erinaceios europaeus? Porque nascer como você é assinar um contrato vitalício de sofrimento sem cláusula de rescisão. Você é a prova viva de que a seleção natural às vezes dorme no volante. Você está desaparecendo da Europa em massa e não é um grande mistério, é uma correção de mercado. A natureza finalmente está deletando o arquivo que corrompeu há milhões de anos. Você termina sua jornada não como um animal majestoso voltando ao pó, mas como uma estatística de atropelamento ou um caso clínico nojento de veterinária. Sua carcaça fica na estrada achatada como uma panqueca de espinhos, enquanto os carros continuam passando por cima indiferentes. Ou você morre num canto escuro do jardim, paralisado pela síndrome do ouriço cambaleante, lúcido e imóvel, assistindo as moscas transformarem seu corpo em um berçário frenético. Não existe dignidade no seu fim, assim como não houve eficiência na sua vida. Você foi apenas uma anomalia estatística que conseguiu enganar a morte por alguns anos, apenas para ser lembrado como o bicho que não sabia atravessar a rua. Você é o bug do sistema, o erro de arredondamento, a piada sem graça que durou tempo demais. O ouriço não é um animal funcional, é um aviso prático de como não projetar um ser vivo. Fim de jogo, Sonic, sem anéis extras para você.